Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu quero trazer para vocês aqui o Juquinha, não é? O Juquinha está sempre comigo. Nós estamos aqui no nosso espaço de leitura, no nosso espaço de estudo, que é um dos espaços que eu mais gosto aqui na casa, em Altos. Eu chamo aqui de Espaço Amália Souza. É uma homenagem à minha tia, que me ajudou a criar, e era uma das pessoas que me tinha muita atenção e muito amor e que muito incentivou a leitura na minha vida. E por causa dela eu coloquei o nome nesse espaço, Espaço Amália Souza. Então ela sempre me teve muito carinho, teve muita atenção, gostava de me dar livros, gostava de discutir comigo o conteúdo dos livros, das revistas em quadrinhos com as quais me presenteava. E é um lugar que eu me sinto muito bem. E quem me acompanha sempre a esse lugar é esse carinha aqui, o Juquinha. É um Shih Tzu, ele tem 2 anos e meio e está sempre do meu lado. Aonde eu vou, ele está comigo. Aqui nós temos cerca de 4.000 livros, publicações diversas, literatura, livros técnicos. Esses livros eles fazem parte de uma existência inteira. Eu os coleciono desde a minha mais tenra idade, vamos dizer assim. Acho que mais ou menos desde os 8, 9 anos de idade. E o primeiro livro, Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Ele não faz parte mais dessa coleção porque infelizmente se perdeu nas brumas do tempo, como diriam os autores ingleses, para falar sobre aquelas tradições mais antigas da Inglaterra. Mas pessoal, esse vídeo aqui era bem interessante o assunto. A gente começou de maneira bem interessante falando sobre reminiscências, não é? Sobre personagens que marcam a nossa existência. Eu queria falar também sobre um fato que marca bastante a existência do estado do Piauí, que é a seca. Eu, como jornalista, são 30 anos de atividade ininterrupta. Eu não interrompi nem mesmo agora, porque mantenho esse vídeo atualizado exatamente para registrar as minhas impressões, aquilo que eu penso e o que eu vejo e as informações que eu recebo e os comentários também. Embora não esteja atuando formalmente na mídia, porque tem muita coisa que eu não concordo na imprensa formal do estado do Piauí. É uma imprensa que todo mundo sabe que é patrocinada quase que 70% pelo poder público, e não há como fazer uma imprensa independente, não há como fazer uma imprensa imparcial. Imagine, eles me acusam de parcialidade, porque mantenho sempre uma postura de dar opinião sobre os temas que noticio. Eu acho que o jornalista ele não precisa ser imparcial. Quem tem que ser imparcial, o que tem que ser imparcial é a notícia. Na notícia eu tenho que ouvir todos os lados, tenho que colocar todos os lados de uma questão. Agora, o meu posicionamento ele tem que ser um posicionamento crítico, em busca de esclarecimentos, em busca de resultado prático para a sociedade, em busca de solução para os problemas da sociedade. Quer ver? Espere. Existe uma cidade chamada Acauã, na região mais seca do estado, no extremo sul do estado do Piauí. Ela fica também no mapa da seca, porque chove muito pouco e os recursos ali são escassos. As pessoas são muito pobres, desprovidas de bens materiais, de condições quaisquer que os senhores que estão me vendo agora possam imaginar. Então essas pessoas, elas, ao longo de pelo menos 15 anos, elas foram alvo de uma campanha massiva por parte do governo federal e dos governos estaduais que se sucederam. O mesmo governador com uma breve alternância de aliados ocasionais. E dentro dessa realidade, essas pessoas foram utilizadas por programas sociais eleitoreiros, que não deveriam ser, mas foram. Eu estive lá no período anterior a esses governos e vi a realidade em que essas pessoas ainda vivem. Lá não tem água para se beber. Eles escavam túneis, não são poços, cacimbões, são túneis. Túneis. Eu não sei se vocês já assistiram aqueles filmes sobre a guerra do Vietnã, em que os Vietcongs, eles faziam túneis
para se locomover pelo seu próprio país e fazer armadilhas contra a ocupação americana. Então era mais ou menos dentro dessa realidade. Aquilo que acontecia em Acauã, quando eu estive lá nos anos 90, no final dos anos 90, era ainda o governo Fernando Henrique Cardoso. Eram aqueles túneis, eles cavavam um túnel mais ou menos 4, 5 metros, aí faziam uma outra escavação no sentido horizontal, mas para dar sustentação de mais uns 10 ou 15 metros, depois faziam mais uma outra escavação de 10 metros, novamente no sentido vertical, e aí procuravam uma outra linha horizontal de 10 ou 15 metros, nova linha vertical, e assim eles iam aprofundando até chegar a 30, 40 metros, 50 metros em direção ao fundo da terra para poder encontrar um veio de água, para poder encontrar a água com a qual iriam abastecer uma comunidade de 30 ou 40 pessoas. Agora os senhores imaginam isso dentro de um município, dentro de uma extensão territorial, dentro de um município que ainda existe até hoje e que essa realidade não mudou. Eu vi um relatório feito pela Força Tarefa Popular, do ex-vereador de Esperantina, Arimatea Dantas, do advogado Arimatea Dantas, que realiza caminhadas pelos municípios mais precisados, mais sofridos do estado do Piauí, para denunciar realidades como essa e pedir providências às nossas autoridades. E essa situação continua, não mudou absolutamente nada. E vi também, lamentavelmente, já inclusive fiz um outro vídeo anteriormente, a condenação pela Justiça Federal de Primeira Instância do governador Wellington Dias acerca de recursos da ordem de 145 milhões de reais que teriam sido destinados para a construção da adutora do Sudeste, que evidentemente poderia também garantir água para comunidades como a de Acauã, que poderia garantir água para comunidades como a de Guaribas. É evidente que sim, porque poderia ser a adutora do Sul, mas foi a do Sudeste, que no municípios como Caracol, São Raimundo Nonato, Anísio de Abreu e outros mais, que ficam naquelas regiões tomadas pelo desespero da seca, não conseguem encontrar a solução para os seus problemas e que vivem terminantemente sob o efeito do domínio dessas pessoas que estão no poder. Mas não são manietadas por conta de um partido político, elas são manietadas por conta da condição em que vivem. É o fisiologismo, é o clientelismo que predomina nessas regiões desde sempre e secularmente. E quando você pensa que as pessoas estão se libertando por conta de políticas públicas ou de políticas de governo, de Estado, você percebe que na verdade o que se está fazendo é a mesma coisa, é a repetição do que sempre aconteceu aqui na nossa região Nordeste. É isso. Era isso que eu gostaria de dizer para vocês. E dizer que um país se faz com homens e livros. Mas é preciso que a gente aprenda isso muito cedo. E é preciso que a gente traga isso aqui, ó. Tony Rodrigues, não esquece de dar o like, tocar no sininho para receber as notificações do nosso canal. E se inscrever, tá bom? Grande abraço, eu volto.